Bom dia, irmãos. É uma alegria poder retornar aqui à nossa congregação, desfrutar da comunhão dos irmãos e também poder compartilhar a sua palavra. Que Deus possa abençoar a sua palavra, que será compartilhada nessa manhã, possa ser edificante para todos nós, que possamos ser encorajados, edificados, instruídos, mas também admoestados pela palavra do Senhor. Deus possa abençoar esse dia tão especial para nós, que é o dia do Senhor. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 4. Mateus 4. Eu vou ler e os irmãos acompanhem do verso 1 ao verso 11. Mateus 4, de 1 a 11. Na minha tradução, que deve ser a mesma de vocês, nós temos um subtítulo, né? Que é a tentação de Jesus. Então, nós falaremos nesta manhã, e se o Senhor permitir à noite também, sobre esse tema, a tentação de Jesus no deserto. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Deus Criador do céu e da terra, nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã tão agradável, tão singela, de podermos livremente, com liberdade, nos reunirmos neste local para cultuar ao Senhor, tributando toda a glória, toda a honra devida a Ti. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Pai querido, usa a Tua palavra, Senhor, para a nossa edificação, para o nosso ensino, para o nosso encorajamento, mas para a nossa advertência também. Possa iluminar a minha mente, a mente dos irmãos, e todos, Senhor, aprendamos de Ti. Pai, te peço que
eu fale tão somente aquilo que, primeiramente, glorifique o teu nome, exalte a tua pessoa e também, Senhor, edifique o teu povo. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, o texto lido nos coloca diante de uma realidade que diariamente experimentamos enquanto estamos no deserto desta vida. Isto é, a realidade da tentação. E no nosso caso, não no caso de Jesus, a realidade do pecado. Todos somos tentados e, infelizmente, pecamos. Pois o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 8, o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A tentação e o pecado é uma triste realidade que acompanha os filhos de Deus em toda a sua jornada cristã no deserto desta vida. E é exatamente porque nós pecamos foi que Jesus assumiu a nossa natureza e, mesmo sendo tentado por Satanás, não pecou. Assim, a sua justiça pode ser misericordiosamente imputada, transferida a nós. Louvado seja Deus por tão grande obra de salvação. O relato que acabamos de ler possui uma série de questões complexas que certamente nesta vida e talvez até mesmo na eternidade nós nunca compreenderemos integralmente. Certamente nós não temos informações suficientes para compreendermos o que Cristo experimentou naquele deserto durante aqueles 40 dias. As diversas tentações que ele experimentou, nós provavelmente nunca saberemos. Como foi o relacionamento dele com o Pai durante esses 40 dias, também nós não entendemos. No entanto, aquilo que compreendemos e podemos aprender por meio da revelação especial de Deus, podemos afirmar com certeza que a passagem que lemos apresenta algumas das doutrinas fundamentais da fé cristã. A fé cristã encontra nesse relato alguns dos pilares centrais das suas reivindicações. Nesse relato, nós encontramos pelo menos duas doutrinas fundamentais para a teologia cristã. E que doutrinas são essas? A doutrina concernente à pessoa e obra de Cristo. Aqui nós aprendemos sobre cristologia, sobre quem era Cristo e qual o propósito da sua obra. Então, esse texto nos dá fundamento para essa doutrina, as doutrinas cristológicas. Mas também nós temos aqui nesse texto fundamentos bíblicos para a doutrina da salvação, para as doutrinas soteriológicas. O que aconteceu naqueles 40 dias em que Jesus esteve naquele deserto foi determinante para o reino de Deus e para as nossas vidas hoje. Jesus, como o segundo Adão, ele saiu vitorioso em condições bem desfavoráveis ao primeiro Adão.
que caiu miseravelmente. Então eu convido os irmãos, agora pela manhã, e se o Senhor permitir, logo mais à noite, a nos determos sobre o tema da tentação de Jesus no deserto. E a estrutura que eu pretendo abordar, tanto agora de manhã quanto à noite, é basicamente muito simples. Agora de manhã, eu vou apresentar apenas algumas questões teológicas sobre a tentação de Jesus. Questões importantes, necessárias para a nossa compreensão. E à noite, se o Senhor permitir, eu estarei, sim, analisando o texto bíblico, fazendo uma exegese e aplicação do texto bíblico. Então, hoje nós vamos fazer uma abordagem mais teológica, doutrinária, e à noite, uma abordagem mais expositiva do texto. Bom, o relato da tentação de Jesus, como os irmãos sabem, esse relato ele foi registrado nos 3 evangelhos sinóticos, né? Como sabem, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque essa palavra significa que eles devem ser vistos juntamente. Eles estão conectados. Portanto, diferente do evangelho de João, né, esses evangelhos compartilham muitas semelhanças na estrutura, no conteúdo e na ordem dos eventos. No entanto, eles também apresentam, esses evangelhos sinóticos também apresentam nuances e diferenças. Diferenças, por exemplo, com relação às ênfases que um autor bíblico dá e o outro dá menos. Só para exemplificar isso, Mateus, ao relatar a tentação de Jesus, escreve esse relato em 11 versículos. Lucas em 13 versículos. E Marcos registra apenas em 2 versículos. Então é uma ênfase diferente. Há também públicos-alvos diferentes, diversos detalhes que são apresentados em perspectivas diferentes. E os estudiosos do Novo Testamento, eles dizem que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E o evangelho de Mateus e de Lucas iria mais ou menos acompanhar a estrutura do evangelho de Marcos. Pois bem, esses 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos, eles relatam a tentação de Jesus. Isso enfatiza a importância desse fato, desse evento bíblico. Em Marcos, esse relato está registrado no capítulo 1, nos versos 12 e 13, e em Lucas, esse mesmo relato ele está registrado no capítulo 4, versos de 1 a 13. Pois bem, então, quais são as principais questões teológicas envolvendo a tentação de Jesus no deserto? Então, essa é a questão que eu pretendo responder esta manhã. Quais são as principais questões? Eu digo principais na nossa perspectiva e na minha perspectiva. É óbvio, né? Dentro daquilo que eu estudei. Porque nós teríamos muitas outras questões teológicas a serem exploradas e abordadas nesse texto. Mas eu escolhi apenas 3 questões por entender que são importantes e relevantes para nós. E a primeira questão teológica é que o texto nos apresenta é a questão de Jesus como o novo ou segundo Adão. Então, essa é uma primeira questão teológica que o texto
E toda a Escritura registra e deixa claro. Ou seja, se nós estamos no campo de uma análise teológica, nós estamos no campo de uma análise bíblica, né? Então eu não vou me prender apenas ao texto que eu estou enfatizando aqui, mas é uma abordagem bíblica sobre a questão. Portanto, em toda a Bíblia, nós vemos a figura de Jesus como o segundo Adão. Então é isso que nós vamos compreender. A primeira, portanto, e talvez a principal questão teológica seja esse fato de Jesus ser o novo ou o segundo Adão. E eu começo com uma pergunta nesse primeiro ponto. Por que Jesus foi tentado? Por que era necessário que Jesus fosse tentado? Olha o que Mateus nos diz. Mateus, em 4:1, ele diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto. Logo após o seu batismo, Jesus foi levado. Levado por quem? Pela terceira pessoa da Trindade, pelo Espírito Santo, para ser tentado. Lucas registra o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. E o texto de Marcos é mais contundente. Marcos diz que logo após ser batizado, é dito assim, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. O impeliu. Ele foi guiado, ele foi conduzido, mas ele foi impelido. A palavra impelir, o verbo impelir, é um verbo muito forte. Às vezes, Marcos, no seu evangelho, usa o termo para se referir à expulsão de demônios. Quando diz que Jesus expulsou o demônio, ele está dizendo que Jesus expeliu o demônio para que ele saísse. E impeliu, expelir e impeliu o demônio. É o mesmo verbo que está sendo usado aqui. O Espírito Santo meio que expulsou Jesus para o deserto. Ele foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto. O que esses textos nos ensinam? Por que o Espírito Santo fez isso? Não é que Jesus tenha ido contra a sua vontade, mas o texto quer enfatizar que a ida de Jesus e a tentação de Jesus no deserto era algo inevitável. Jesus tinha que ser tentado. E eu volto à pergunta, por quê? Por que a tentação era inevitável? Bom, podemos apresentar pelo menos 3 razões por que a tentação era inevitável. Eu vou apresentar 2 razões agora e uma no final, na aplicação. Logo após o seu batismo, portanto, Jesus foi levado, impelido e guiado pelo Espírito Santo ao deserto. E Mateus, ele diz que a finalidade dessa condução, e ele foi categórico, ele diz, ele foi guiado para o deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação, portanto, não foi algo que aconteceu fortuitamente, aleatoriamente, que não estivesse dentro do plano de Deus. Por que Jesus tinha que ser tentado no deserto? Primeira razão. Para que Jesus passasse como vencedor pelo mesmo teste onde o primeiro homem havia falhado. Então, a tentação de Jesus guarda um paralelo com a tentação de Adão. Eva e Adão. Jesus tomou sobre si
todas as obrigações impostas pela aliança de Deus com o homem. A primeira aliança de Deus tinha sido entre Deus e Adão. E Adão estava na condição de cabeça representante de toda a humanidade. R.C. Sproul, ele escreve o seguinte sobre isso. Na aliança com Adão, as bênçãos de Deus foram prometidas pela obediência e a maldição pela desobediência. Adão foi então experimentado. Quando pecou contra Deus, violou a aliança e fez desabar desastre sobre a raça humana inteira. Nós sabemos, como Sproul coloca aqui, que Adão foi experimentado. E Jesus também foi provado por Deus no deserto. Jesus também foi testado e era necessário que ele fosse testado por Deus. Que ele fosse provado por Deus, por meio da tentação de Satanás. Devemos lembrar que Adão não agia como um indivíduo isolado. Ele agiu como representante de toda a humanidade. E ele caiu. E se nós estivéssemos lá, nós também cairíamos. O apóstolo Paulo, ele deixa isso muito evidente em Romanos 5, versos 12 a 18. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos 5 e eu vou ler de 12 a 18. É um texto muito importante para a compreensão desse ponto teológico aqui. O que o apóstolo Paulo escreve? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, mas a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se, pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aqui encontramos o texto clássico em que contrasta, que faz um contraste entre a queda de Adão no jardim e a vitória de Cristo no deserto. E como isso gerou efeitos negativos, no caso da queda de Adão, e positivos, no caso da obediência de Jesus para toda a humanidade. Tanto Adão como Jesus foram representantes universais da raça humana. Tanto um como o outro
foram submetidos a uma prova. Como todos sabemos, e o relato deixa claro, Adão fracassou, assim como nós teríamos também fracassado. Adão, o primeiro homem que Deus criou, foi testado pelo mesmo tentador que estava tentando Jesus no texto que lemos. O mesmo tentador que enganou Eva e Adão era o mesmo que estava aqui, com Cristo no deserto, tentando enganar Jesus. No entanto, Adão, mesmo estando num jardim, foi reprovado no teste. E, como decorrência do seu erro, o texto nos deixa claro, o pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte, a miséria, a desgraça, o sofrimento que nós experimentamos até hoje. Mas Cristo, mesmo estando num deserto árido, cercado de feras, sozinho, Adão estava acompanhado, Jesus estava sozinho, por 40 dias, jejuando e cercado por feras, mesmo nessa condição extremamente hostil, ele saiu aprovado no teste de Deus. Cristo precisava cumprir toda a lei, para assim ser o redentor daqueles que não cumpriram a lei, eu e você. E aqui, neste deserto, foi o primeiro grande teste para Jesus. Foi para ser submetido a esse teste, como o segundo Adão, o segundo representante da raça humana, foi para ser submetido a esse teste em condições extremamente hostis que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Era intencional. R.C. Sproul, ele escreveu o seguinte sobre isso. A obra de Cristo envolveu muito mais do que oferecer uma expiação para pagar pelos pecados do seu povo. Ele também teve que cumprir toda a justiça, a fim de merecer as recompensas da aliança para si mesmo e para aqueles a quem representou. Para Cristo ser o nosso Salvador, ele não só teve de morrer pelos nossos pecados, como também teve de viver uma vida de obediência para que pudesse ser a nossa justiça. Fecha aspas. Então, a primeira razão para que o Espírito Santo impelisse Jesus para o deserto era para que ele fosse testado. Testado por Deus, por meio da tentação do diabo. A segunda razão por que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto é que era necessário que Cristo derrotasse Satanás e se tornasse o Senhor de toda a criação. Era necessário que Jesus tivesse uma vitória sobre Satanás. Com a vitória de Satanás sobre o primeiro homem, Satanás venceu sobre Adão. Satanás conseguiu corromper Adão. E Cristo deveria vencer sobre Satanás. Com a vitória de Satanás sobre o primeiro homem, o diabo se tornou aquilo que Paulo escreve em Efésios, ele se tornou o príncipe deste mundo. O espírito que opera nos filhos da desobediência. Para que Cristo pudesse salvar a raça humana do poder de Satanás, Jesus tinha que vencê-lo frente a frente. E isso ocorreu
no deserto. Veja que esse confronto espiritual, ele ocorreu logo no início do ministério de Cristo. Ele foi batizado e imediatamente conduzido para o confronto com Satanás. Porque era necessário que ele vencesse Satanás. Depois de vencer Satanás, Jesus inicia o seu ministério público. Veja, foi só depois. Jesus inicia o seu ministério público, em que o diabo, já derrotado, sofrerá uma série de outras derrotas. A partir daí, o reino de Deus começa a dominar. Jesus expele demônios. Isso é simbólico também. É como, após derrotar o príncipe dos demônios, Satanás, o diabo, enganador, ele passa a expelir demônios. Ele vai saquear, Jesus vai saquear os lugares em que Satanás tinha domínio, amarrando o valente. Mateus 12, nos versos 18 e 19, nós lemos o seguinte, Mateus 12. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre nós. Olha, esse texto faz todo sentido agora, conectando com essa tentação. Vou reler. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Jesus amarra o valente, derrota Satanás e passa, obviamente é uma figura de linguagem, a saquear a casa de Satanás. Comentando esses versículos, esse versículo de Mateus 12, encontramos a seguinte nota teológica na Bíblia de Genebra, lá na página 1018. É dito o seguinte: por sua vitória sobre Satanás no deserto, então é uma conclusão desse argumento que eu estou utilizando aqui, por sua vitória sobre Satanás no deserto e por exorcizar demônios, Jesus demonstrou que tinha amarrado o valente e que Satanás estava sem poder para impedir a vinda do reino. Nós devemos lembrar que quem editou a Bíblia de Genebra foi R6 Pro. Né? Então, está em sintonia com a concepção. Então, no deserto, nós temos, portanto, a derrota inicial de Satanás. O valente foi amarrado e, a partir daí, Jesus expande o seu reino, como tem expandido até hoje, e as portas do inferno não prevalecerão mais sobre o avanço do reino de Deus. Isso começou quando? No deserto. Quando Cristo derrotou Satanás. No deserto, temos a derrota inicial de Satanás. Jesus assumiu as rédeas do seu reino. Então, os poderes do inferno não prevaleceram mais contra ele. Como sabemos, a derrota final de Satanás não foi aqui. A derrota final de Satanás ocorreu na cruz. E, sobretudo, com a ressurreição de Jesus Cristo, que aí ele vence a morte. Então, aqui é a derrota inicial. E a derrota final é na cruz. Então, esse é o primeiro ponto teológico. Por que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado? Para, primeiro, cumprir integralmente a lei como o segundo representante da raça humana, o segundo Adão. E segundo, para derrotar Satanás. Uma segunda questão teológica sobre o local da tentação.
Por que Jesus foi tentado no deserto? E a resposta a essa pergunta nos leva a fazer um paralelo entre a tentação de Jesus no deserto e a tentação de Adão no jardim, e também um segundo paralelo entre a tentação de Jesus no deserto e a tentação do povo de Deus no deserto. Como vimos, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O deserto mencionado aqui provavelmente seja a parte mais interior do deserto da Judéia. Não há consenso entre os estudiosos sobre qual é esse deserto aqui. Há quem defenda, eu acho que Matthew Henry, ele vai dizer que era o deserto da Arábia. Mas a maioria afirma que era o deserto da Judéia, mas o interior do deserto. Por que é o interior do deserto? Porque Jesus já estava no deserto. Jesus foi batizado no deserto da Judéia por João Batista. Então ele já estava. Então ele foi levado para um local mais afastado, mais interior do deserto. Essa era uma região extremamente inóspita, habitada apenas por cobras, por feras selvagens e por alguns tipos de pássaros. Qual a razão de Jesus ter sido tentado num espaço tão hostil ao ser humano? E nós encontramos pelo menos duas razões desse fato, para explicar esse fato. Primeiro, é o paralelo entre a tentação de Jesus e o povo de Israel no deserto, e a segunda é a questão do paralelo entre a tentação de Jesus no deserto e a tentação de Adão no jardim. Por que Jesus foi levado para o deserto? Para que a tentação fosse mais severa e Jesus fosse testado no seu limite. Portanto, foi intencional. Era um teste altamente severo para a humanidade de Jesus. No deserto, Jesus não tinha alimentos, não tinha água, talvez não tivesse sombra. Durante o dia, o sol e o calor era escaldante. À noite, um frio intenso, com ameaças de animais, condições de repouso e de sono precários. Foi para este lugar que o Espírito Santo conduziu Jesus. Nisso tudo há um contraste entre a tentação de Jesus no deserto e a tentação de Adão e Eva no jardim. O ambiente em que Adão e Eva foram tentados e caíram, o ambiente não favorecia o pecado. Não favorecia o pecado. Pelo contrário, era um ambiente muito confortável. Além de que eles não conheciam o pecado e os seus efeitos. Por sua vez, o ambiente em que Jesus foi tentado era extremamente hostil, o que favorecia ao pecado. Em especial, a primeira tentação. Qual foi a primeira tentação de Satanás? Tu estás faminto, tu estás com fome. Vai, transforma essas pedras em pães. Por que Satanás tentou Jesus com algo que até certo ponto é compreensível? Nós vamos ver isso à noite, se o Senhor permitir. Mas a verdade era que o ambiente em que Jesus estava era extremamente hostil e favorecia ao pecado. Adão e Eva não precisavam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Veja, por que eles não precisavam comer do fruto? Porque eles estavam fartos de tudo. Eles podiam comer de tudo que tinha no jardim. Mas Satanás tenta transformar pedra em pães. Por quê? Porque Jesus estava faminto. Porque Jesus estava com fome. O último Adão foi tentado no deserto para que a sua vitória sobre Satanás e sobre o pecado
fosse mais retumbante e gloriosa. O ambiente contribuiria para a severidade do teste de Jesus. Para que a sua vitória se tornasse uma vitória mais gloriosa. Por isso, ele foi conduzido para o deserto. E há um detalhe significativo aqui. O primeiro Adão, mesmo na abundância do jardim, com plena fartura, caiu por comer o fruto que Deus tinha dito que não deveria comer. Adão e Eva poderiam ter dito o mesmo que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o que Adão e Eva fizeram? Rejeitaram a palavra de Deus e comeram o fruto mesmo estando fartos, cheios. Há uma ironia aqui. O primeiro Adão caiu na abundância. O segundo Adão foi vitorioso na escassez. Bom, o segundo paralelo aqui, da razão por que Jesus foi testado no deserto, nessa região hostil, é que a tentação de Jesus guarda um paralelo com a tentação do povo de Deus no deserto. É interessante notar essa semelhança com a história de Israel. A tentação de Jesus, portanto, forma esse paralelo. Os 40 dias da tentação de Jesus corresponde aos 40 anos da caminhada do povo no deserto. A experiência de Israel no deserto foi um tipo ou uma sombra da tentação de Jesus no deserto, após o batismo. E é interessante que há um paralelo, inclusive, sobre o batismo. Então, é como se a sequência aqui estivesse imitando o que aconteceu com a nação de Israel. A nação de Israel foi batizada e logo em seguida foi tentada no deserto. Que é o mesmo paralelo com a história de Jesus. Ele foi batizado e foi levado para o deserto. Aí você pode estar pensando, onde é que está dito que a nação de Israel foi batizada e depois foi tentada e mantendo esse paralelo? Abram, por favor, em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. E nós vamos ler um trechinho até longo, mas muito importante para esse estudo teológico que nós estamos fazendo aqui. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Olha o que é dito. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados. Assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Veja, Jesus foi tentado para ser idólatra. A terceira tentação envolvia a idolatria, adorar Satanás. O paralelo com o povo. Continuando o texto. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova. Satanás, na segunda tentação,
queria que Jesus colocasse Deus à prova. Nós vamos ver isso à noite. Havia uma presunção ali. O apóstolo Paulo, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. E aí olha o final do texto, que guarda um paralelo com o nosso texto. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, ainda que aparentemente Jesus estivesse no deserto sozinho, ele estava sendo guardado e observado pelos anjos. Tanto é que o verso final do nosso texto, versículo 11, fala que assim que o tentador foi expulso, os anjos o serviram. Então, essa era a segunda nota teológica que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, que é por que ele foi testado no deserto, na aridez do deserto. Primeiro, para evidenciar que ele tinha todas as condições desfavoráveis, né? Melhor, todas as condições favoráveis para pecar e não pecou. E segundo, para guardar um paralelo com a tentação do povo de Israel no deserto durante 40 anos. E a terceira nota teológica que eu gostaria de tratar com os irmãos é qual a natureza da tentação de Jesus. Essa é a mais complexa. Jesus foi tentado. Mas qual a natureza da tentação? Tentação é pecado? Então, é essa questão que eu pretendo, como último ponto aqui teológico, tratar. Abordar sobre a natureza da tentação de Jesus não é uma questão fácil. Essa dificuldade, obviamente, é algo natural, porque fala de realidades transcendentais. Questões que estão além da nossa compreensão, especialmente quando estão relacionadas à natureza divina de Cristo. Como conciliar a natureza humana e divina de Cristo na tentação? Cristo podia cair na tentação? A maioria dos teólogos dizem que não. Então a tentação não tinha sentido? Tinha. Como equilibrar essas duas questões não é fácil. Na verdade, eu não vou responder isso. Né? Eu vou responder outras questões, não essa, que é muito complexa. Né? Se Cristo tinha ou não a possibilidade de cair na tentação de Satanás. Bom, algumas questões complexas. Uma é essa que eu acabei de falar. Como de fato ele foi tentado? Pois nele não há pecado. Mas como pode ser tentado sem pecar? Havia a possibilidade dele cair em pecado? Eu já respondo, não. Mas a tentação foi real. De que forma essa tentação se deu? Como o diabo se apresentou diante de Cristo? Fisicamente, ou a tentação foi na mente? Ele viu todos os reinos que Satanás mostrou para ele? Ele viu realmente os reinos? Ou foi apenas uma visão? Vejam, irmãos, que tem diversas questões
que nós não conseguimos responder. Algumas sim. Mesmo não sabendo detalhes, a verdade é que a tentação foi absolutamente verdadeira. E que Jesus triunfou sobre a tentação. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de explicar sobre isso, só vou explicar 2 pontos aqui. E a primeira é: Cristo foi tentado e testado. Então, há uma nuance aqui conceitual, no conceito que os irmãos precisam compreender e que vai elucidar muito do que nós estamos falando aqui. Veja, toda essa exposição aqui sobre Cristo ser tentado e testado, essa nuance, eu extraí de uma exposição do pastor Paulo Anglada, que ele pregou sobre esse texto, obviamente corroborado com outros autores, R.C. Sproul, assim como o Matthew Henry e outros. Bom, o que o pastor Paulo Anglada, pregando nesse texto, ele disse? Ele afirmou que a palavra grega, que foi traduzida como o verbo tentar e o substantivo tentação, não tem necessariamente conotação negativa. A conotação específica, positiva ou negativa, depende em grande parte do contexto em que a palavra é utilizada e a intenção de quem realiza a ação. Isso vai ficar claro. A mesma palavra tentar, no original grego, ela pode ser traduzida numa acepção negativa como tendo como objetivo reprovar. Então, quando ela é traduzida, a palavra no original, fugindo aqui o meu esboço. Quando a palavra no original é traduzida como tentação, a intenção é reprovar. Mas essa mesma palavra, ela pode ser traduzida no sentido positivo. E quando ela é traduzida no sentido positivo, é no sentido de provar, com vistas a sermos aprovados. O mesmo evento, isso vai ficar claro, são camadas. O mesmo evento, pela perspectiva de Deus, é uma provação. Mas pela perspectiva de Satanás, é uma tentação. Se vocês repararam, o tempo todo eu disse, Deus testa, Satanás tenta, mas no original é a mesma palavra. Nesse sentido, é que Deus pode nos provar, mas Deus não tenta ninguém. O que é que Tiago 1,13 escreve? O que é que nós temos lá em Tiago? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Mas veja, lá em Mateus 1 aqui, o Espírito Santo não levou Jesus para ser tentado, o texto lá está dizendo, ser tentado. Na realidade, pela ação do Espírito Santo, que era a terceira pessoa da Trindade, a condução, veja, lá no texto é dito, para ser tentado pelo diabo. E não pelo Espírito, por Deus, ser tentado pelo diabo. Ninguém, voltando a Tiago, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Como eu disse, lá em Mateus 1 é dito assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, vírgula, para ser tentado. Mas para ser tentado por quem? Pelo diabo.
o ato de conduzir Jesus para o deserto, algo que o Espírito Santo fez, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser testado. E ele seria testado pela tentação do diabo. Está clara essa nuance? Essa diferenciaçãozinha aqui? O Espírito, como a terceira pessoa da Trindade, conduziu Jesus para ser provado, para ser testado. E ele foi testado, provado por meio da tentação. E da tentação de quem? Do diabo. Deus a ninguém tenta, mas Deus pode nos provar. Deus estava na tentação do diabo, provando Jesus. Jesus, no deserto, estava passando por um teste, por uma provação. E quem colocou Jesus naquela provação? O próprio Deus. E a provação seria o quê? Ser submetido à tentação do diabo. Comentando esses textos, R.C. Sproul escreve: Tiago insiste que Deus nunca é o tentador quando é para o mal. Deus prova as pessoas, mas nunca as tenta a pecar. É claro que Deus e o Espírito Santo mandou Jesus ao deserto para ser provado. Mas o Espírito não foi o agente da tentação em si. Ali, quem operou foi Satanás. O agente da tentação foi Satanás. Quem levou Cristo para ser testado e provado foi o Espírito Santo. Deus testa. Ele não tenta. Podemos dizer, então, que Jesus foi tentado por Satanás, que queria que ele caísse, que desejava derrubá-lo, como tinha derrubado o primeiro homem. No deserto, Jesus foi tentado por Satanás, e ele, neste mesmo ato, foi provado por Deus, que desejava que ele fosse aprovado e não reprovado. A intenção satânica é reprovar. A intenção divina no teste é aprovar. Portanto, a palavra tentação no original não tem inerentemente uma conotação negativa ou positiva. Ela é flexível e o sentido exato, teste ou tentação, deve ser determinado pela análise do versículo ou texto em que aparece. Está claro que Deus pode testar alguém. Mas, e a tentação em si? Agora, um outro nível. Não estou falando do teste. Estou falando da tentação agora. Portanto, a tentação é obra de Satanás, do diabo. E a tentação é pecado? Jesus foi tentado. Por Deus, já vimos que não. Foi tentado pelo diabo. Tentação é pecado? Vamos reler Tiago 1, 12 a 15. Aí eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Tiago 1, 12 a 15. Verso 12 a 15. É o texto completo de Tiago. É dito: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Está vendo aqui, ó? Já provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida,
Senhor prometeu aos que o amam. Então Deus prova e Deus tem a intenção de aprovar aqueles que ele testa. E uma vez aprovado, eles recebem o quê? A coroa da vida. Ninguém, ao ser tentado, ele já mudou a palavra, a tradução, né? Diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ponto. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago aqui faz uma analogia entre o processo do parto. Assim como o nascimento da criança é a culminância da concepção, o pecado é a culminância do desejo mau, da cobiça. R.C. Sproul, comentando essa porção, ele pergunta: como isso se aplica a Cristo? Como esse texto de Tiago se aplica à tentação de Cristo? Pergunta que se levanta é: Cristo cobiçou? E a resposta de Sproul é a seguinte. Primeira resposta. Sproul argumenta que, assim como o primeiro Adão, Cristo estava livre do pecado. O que significa que ele estava livre de maus desejos. Adão, quando foi tentado por Satanás e testado por Deus no jardim, ele não tinha pecado. Então, não tinha cobiça, não tinha desígnio mal no seu coração. Portanto, Jesus, como o segundo Adão, ele não pecou, portanto, ele não teve uma cobiça pecaminosa. Resposta. A segunda resposta: mas se Jesus não teve maus desejos, como ele pode ter sido tentado? E aí Sproul responde da seguinte maneira. Aqui é preciso distinguir dois tipos de tentação. A tentação interna e a tentação externa. Tentação interna tem a ver com a luta contra desejos maus, que é o que o Tiago discute. Desejos maus no nosso coração. Tentação externa se refere a artimanhas que vêm de alguém ou alguma coisa fora de nós. Portanto, há dois tipos de tentação: interna e externa. E aí o Sproul ele dá um exemplo. Ele diz assim, ele diz que alguém pode chegar para você e dizer assim: Abel, vamos nos juntar aqui, vamos assaltar um banco à noite, esta noite, vamos ficar ricos, resolver os nossos problemas financeiros? Alguém pode chegar e fazer essa proposta. A pessoa convidada pode pensar: bom, eu posso até ter um desejo de ficar rico. Ter o desejo de ficar rico não é pecado. O que, portanto, não constitui pecado. Mas não tem o desejo de assaltar um banco. Então, veja, a tentação veio de forma externa. Não havia um desejo interno. Como Jesus não tinha desejos maus, porque ele não tinha conhecido o pecado e não conheceu, assim como Adão também não conhecia, então ele não tinha no seu coração essa tentação interna. Ele vai sofrer o quê? Uma tentação externa. Externa de quem? De Satanás. Sproul continua: tal sugestão pode não se suscitar nenhum desejo mau dentro de mim,
A tentação é puramente externa, de assaltar um banco. É um convite a pecar que me veio de alguém externo à minha pessoa. Então, Sproul conclui a argumentação afirmando: a tentação de Jesus foi puramente externa. Então, Jesus foi tentado? Foi. Mas ele foi tentado externamente por Satanás. Então, o texto de Tiago não se aplica a Jesus. No sentido de que o que Tiago diz? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá lugar ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Jesus não tinha cobiça pecaminosa, porque ele não tinha pecado. Assim como Adão não tinha cobiça pecaminosa, porque ele não tinha pecado ainda. Nós temos cobiça pecaminosa. Nós pecamos. Nós somos tentados externa e internamente. Jesus, nós podemos até dizer que Jesus teve, no que diz respeito às 3 tentações, ele teve um desejo interno em relação a uma delas. Qual foi? A primeira tentação. Jesus teve fome. Isso é pecado? Não é pecado. Por isso que Satanás foi lá e tentou ele na questão da fome. Mas isso não é uma cobiça pecaminosa. Ter fome é natural do ser humano. Bom, portanto, a argumentação de Tiago não se aplica no caso de Jesus. Ele não portava o pecado de Adão, ele não tinha desejos maus e pecaminosos. O segundo Adão, Jesus, venceu Satanás, onde o primeiro Adão, que também não tinha pecado, foi derrotado. E aí eu concluo, portanto, essa parte mais teológica e vou para algumas breves aplicações. Irmãos, a nossa redenção dependeu completamente da impecabilidade de Cristo. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, escreveu: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ao fazer pecado por nós, é que ele levou sobre si a culpa do pecado. Culpa dos nossos pecados e não dos dele, que eles não tinham. E ele só pôde assumir os nossos pecados porque ele não tinha. Nosso Deus aceitou o sacrifício de Cristo exatamente porque ele não tinha pecado. Porque se ele tivesse pecado, ele tinha que resolver os seus próprios pecados e não os nossos. Eu disse que eu apresentei 2 razões porque Jesus Cristo precisava ser impelido para o deserto, né? E agora, como aplicação, eu apresento a 3ª razão porque ele foi conduzido para o deserto. Jesus precisava ir para o deserto para ser tentado, porque convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante a nós. O autor de Hebreus, capítulo 2, diz, Hebreus 2, 17 e 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois
Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O autor da carta aos Hebreus nos ensina e nos encoraja a nos aproximarmos de Jesus quando estamos sendo tentados. Porque ele também foi tentado. Ele sabe o que é ser tentado em todas as coisas. Ele experimentou muitas tentações e venceu todas. Por isso, ele tem empatia para com o ser humano. Ele entende a nossa situação. Ele sabe o que é ser acossado pelo diabo. Por isso, ele pode oferecer socorro real. Real. Claro, o que nós devemos fazer é correr para os braços dele. O autor de Hebreus reforça a verdade de que Cristo se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado. Novamente, para concluir, Hebreus 4, os versos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, que Deus possa nos abençoar e que possamos, de fato, nos achegarmos confiadamente ao trono da graça. É claro que só experimentará o conforto da graça aqueles que estão na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, se você ainda não se vê debaixo dessa graça, reflita. Você tem um Salvador que experimentou tudo isso para que você não experimentasse, para que eu não experimentasse. Agora, se você rejeita isso, você está rejeitando o trono da graça. Você está rejeitando a graça. Você está rejeitando o Redentor, o segundo Adão que pode lhe representar diante de Deus, com a justiça dele, para lavar a sua e a minha injustiça. Se nós rejeitarmos, nós estamos rejeitando o Salvador. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Porque num texto como esse, podemos compreender melhor toda a tua obra, a obra de Cristo, o que envolveu a nossa redenção, envolveu tanto as terríveis tentações que Jesus passou no deserto, assim como a tribulação que Jesus passou no Getsemane para a nossa redenção. Muito obrigado, Senhor, porque o nosso
representante, nosso Senhor Jesus Cristo, venceu Satanás, venceu as tentações e foi aprovado por ti. E hoje está à tua destra, de onde virá um dia e julgará aqueles que o rejeitaram. Tu possas, ó Pai, nos dar convicção de pecados, tu possas nos fazer amar a Cristo e entregar integralmente, totalmente nossos corações a Ele, para que Ele possa se tornar e se fazer o nosso Redentor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque muitas vezes não pesamos o que envolveu o sacrifício de Cristo para a nossa redenção. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de forma santa, para glorificar a Ti, ao Teu Filho e ao Espírito Santo, que envidaram tão grande obra para estarmos aqui nos dirigindo a Ti hoje. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda nesta tarde, nos abençoa logo mais, quando estaremos de volta, se assim o Senhor permitir, para continuarmos te adorando, te exaltando e ouvindo a Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.